Sei que nada sei, mas adoro dar uns palpitezinhos. Todos os livros que eu li, os clássicos, os grandes autores ingleses e franceses que eu gosto muito, foram traduções, já que eu mal falo o português, eu sou um monoglota. Eu não falo o inglês, que é a língua universal. Universidade vem de universal. A língua universal hoje é o inglês. Então, uma pessoa que está na universidade e não fala fluentemente o inglês, não entende, não escreve, não lê fluentemente, né? O inglês é uma fraude. Toda universidade que aceita uma pessoa que não sabe falar, ler e escrever fluentemente o inglês é uma fraude, porque a língua universal é o inglês. Eu sou um analfabeto, um monoglota, não sei o inglês. Mas enfim, no século IV, São Jerônimo, ele traduziu o Antigo Testamento em hebraico e traduziu o Novo Testamento do grego, né? Todos para o latim, chamado a Vulgata de São Jerônimo, que foi a Bíblia traduzida em latim, que vigorou aí por 1000 anos. E só quem tinha acesso ao latim, sabia ler o latim, a nobreza, a corte, a igreja, enfim, o povão não tinha leitura, eles eram analfabetos, né? Principalmente em latim. Aí em 1380, o John Wycliffe, ele era um professor de Oxford, e ele pegou várias cópias dessa Vulgata do São Jerônimo e as traduziu para o inglês. Traduziu o São Jerônimo para o inglês, não totalmente, alguns escritos lá. E espalhou lá ele e os seus alunos, os seus colegas de Oxford. E isso aí deu um quiprocó tão grande que 49 anos depois da sua morte, o Papa mandou desenterrar ele e queimar os ossos dele e jogar lá no rio. Falou, joga no rio Avon. Tamanha a bronca, né, que eles tinham. Mas o que ele era? Ele era um tradutor. Passado alguns anos, alguns discípulos dele, principalmente o John Huss, que levou as ideias dele e começou a propalá-las, foi queimado com os livros e as bíblias e os textos. A igreja não perdoava, não pode. Aqui é o monopólio, é que nem a Rede Globo, o Estadão, a Folha, é só nós aqui, não vem com negócio de net não, porque o povo vai começar a comentar, vai complicar, né? E depois, o Martim Lutero, lá em 1519, ele publicou lá suas teses, a igreja queria queimá-lo, o Estado foi atrás dele, o Império, enfim. Aí um protetor dele, um príncipe, sequestrou ele, botou ele num castelo lá quietinho, falou, fica aí que eles estão querendo te queimar, hein? Aí ele traduziu a Bíblia do hebraico, né, e do grego para a língua alemã. Vamos alfabetizar os alemães para que eles tenham acesso à Bíblia, a palavra de Deus, o povão, sem intermediário, como nosso Senhor Jesus Cristo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação é só através da minha pessoa, da fé. E não tem pedágio não, é grátis. Você entende? Em 1525, William Tyndale, a mesma coisa, só que ele traduziu não da Vulgata de São Jerônimo, ele foi direto do hebraico e do grego e traduziu a Bíblia para o inglês. Resultado? Fogueira. Foi queimado em 1536, William Tyndale. 3 anos depois, em 1539, o Henrique VIII, o rei, ele financiou uma Bíblia em inglês, traduzida inteiramente para o inglês, que ficou conhecida como a Grande Bíblia, e ele era o Henrique VIII, convenhamos. Aí já foi um rompimento com a Igreja de Roma. No caso do Henrique VIII, casado com a Catarina de Aragão,
Ele não tinha filhos, né? Queria um herdeiro. E o Papa não queria deixar ele anular o casamento dele para ele poder casar de novo. Que ele já estava de olho na Ana Bolena, uma protestante, educada na França. No fim ele brigou com esse Papa, casou com Ana Bolena. E o Henrique VIII teve uma filha com a Catarina de Aragão, que era a Maria I. E depois ele brigou com o Papa lá, casou-se com Ana Bolena, protestante, não teve um herdeiro homem, teve uma filha, Elizabeth, que seria a Rainha Elizabeth I. E depois ele teve lá um outro casamento que teve o rei Eduardo VI, e que após a morte do Henrique VIII ele reinou. Ele morreu cedo, protestante, botou a Inglaterra protestante. E com a morte dele, a meia-irmã dele, filha da Catarina de Aragão, né? A Maria, que seria Maria I, ela era católica, a mãe dela também católica, não, queimou lá uns 300 protestantes lá. Blood Mary, né? A rainha sanguinária. Uma perseguição danada aos protestantes. Depois ela morreu. Aí a Elizabeth I, filha da Bolena, que era protestante, ela restaurou o protestantismo. E que está aí até hoje. Até hoje está aí. O que é o protestantismo? Os tradutores da Bíblia, né? A meu ver. E em 1611, o King James, o rei Jaime, né? Ele reuniu lá uma série de estudiosos para traduzir a Bíblia em inglês e que transformou-se na grande Bíblia, na Bíblia mais lida no mundo até hoje. Então, a gente percebe que a palavra protestante ela é ligada aos tradutores, aos que traduziram a Bíblia. E o Henrique VIII acabou por fundar a religião anglicana, que é a mesma religião de outrora, só que sem a interferência do Papa. Não tem Papa aqui, não tem Vaticano de hoje, não. O chefe da igreja sou eu, é o rei ou a rainha. E depois tem aquela hierarquia, né? O arcebispo, depois alguns bispos e os vícares, os vigários. E o chefe é o rei ou a rainha da Inglaterra. Interessante, no hino da Inglaterra, no hino dos Estados Unidos, os povos de língua inglesa, né? God save the Queen, God save America. E no papel moeda, tanto na libra esterlina quanto no dólar, né? Cremos em Deus. Bonito isso. Eles são cristãos, eles creem em Deus. E isso está contido na nota, papel, moeda, dinheiro, e também no hino deles. No nosso, não. E de muitos outros aí também não. Não sei porquê, não vou entrar no mérito. Tinha um português chamado João Ferreira de Almeida. Ele era católico, os pais morreram, ele foi criado por um tio protestante, converteu-se ao protestantismo. E ele que traduziu essa Bíblia que nós, brasileiros, conhecemos. Ele traduziu. Mas ele traduziu do hebraico, da Gênesis, até Ezequiel. E o Novo Testamento, em grego, ele traduziu completo. E ela só foi introduzida aqui no Brasil em 1892, coisa assim, no finalzinho do século XIX, que nós tivemos acesso, o público em geral, tivemos acesso à Bíblia escrita, que foi introduzida pela Sociedade Bíblica Anglicana, inglesa, protestante, e também norte-americana, protestante. Então, toda a Bíblia que temos foram os tradutores protestantes que traduziram.